E você diria que nem mesmo o poliéster, então, é uma fibra ruim? Já vamos começar com a polêmica! A polêmica do poliéster. Então, ele tem uma função. A gente tem na roupa esportiva, a gente tem nas capas de chuva, nas roupas de inverno, a gente tem uma função para o poliéster. Existe uma função para ele. O que não rola é uma blusinha de verão de poliéster. Né? Então, mesmo na aplicação boa dele, então, por exemplo, casaco que imita lã, né, que o pessoal chama de lã batida, que é aquele casaco grosso de poliéster, é super ok, porque a função dele é manter aquecido, realmente, né? Quando você tem... E você não vai lavar muito essa peça, né? É uma peça que geralmente você manda ainda numa lavagem a seco, numa lavanderia, então não tem a questão do microplástico. Então, o que eu chamo atenção sempre para o poliéster se for uma roupa de uso diário, né? Então, a blusinha de verão, que você não vai... ter o conforto térmico, então você vai acabar transpirando e geralmente é uma peça que você acaba lavando muito, né? Porque você transpirou, usou, tá calor, transpirou, você tem que lavar, e aí tem a questão do microplástico. O que então, do microplástico? Porque o poliéster, ele é um polímero, né? Ele vem do petróleo, é isso poliéster, mesmo? As fibras... Então vamos lá, a gente tem... Vamos para o início. Vamos começar do começo. Do começo. Então a gente tem as fibras têxteis, né? Que são... tudo a gente pode virar fibra, né? Só que a gente tem características especiais para que ela seja uma fibra têxtil, que é diâmetro e comprimento, que é o que a gente precisa ter, tá? Então, a gente tem as fibras de origem natural, que a natureza me dá de pronto. Então, se eu pegar uma flor de algodão... Pena que eu não trouxe a minha. Se eu pegar uma flor de algodão e puxar ali e for torcendo, eu faço um fio. Se eu fizer a tosquia de uma ovelha ou de um outro animal que produza lã, que a gente tem outros, né? Além da ovelha, a gente tem aí cabra, tem alpaca, tem lhama, tem um monte de camelo, tem um monte de coisa. Então, se eu pegar aquela tosquia, o material da tosquia, cardar e transformar em fio, então a natureza me dá muito fácil. A seda, o casulinho da seda, quando eu tiro o fio na água quente, em casa você consegue tirar o fio da seda, o linho, que é um caule, então a gente tem a natureza dando isso de forma muito fácil para a gente fazer o fio, né? Extrair a fibra e fazer o fio. Certo. Então essas são as fibras naturais e foi onde tudo começou. Depois a gente tem as fibras artificiais, que têm origem celulose. Então, vem da madeira, que pode ser eucalipto, pode ser o cabo do algodão, pode ser... Hoje a gente tem aí uma inovação, que é inclusive o waste, né, que a gente chama, que é cabo de rosa, para fazer viscose. De rosa da flor? Nossa Senhora! A gente tem de palha de milho. Então, que isso que eu acho que é o futuro aí, né? De usar o lixo para transformar em fibra, né? O que seria descartado na agricultura. Então, transformar isso em fibra. Então, eu vou ter essa matéria celulósica. Vou usar um processo químico, tá? Então, vou pegar toda essa madeirinha moidinha, colocar dentro de um processo químico e vou ter uma extração de fibra. Cada tipo de madeira que eu coloco, combinado com outro tipo de química, eu vou ter um tipo de fibra diferente. E aí a família das viscoses, liocel, modal, cupro, né? Então, essa família toda que a gente tem das fibras artificiais. Perfeito. E depois a gente tem as sintéticas, que são derivadas de petróleo. Então, o petróleo também dá vários tipos tem vários subprodutos, né? Então, benzeno, tolueno, essas coisas que eu não sou boa de química. Eu não conheço, não. Cada um deles também, através de um processo químico, vai me dar uma fibra diferente. Então, eu vou ter a poliamida, vou ter o poliéster, vou ter o acrílico, vou ter o tactel, vou ter o elastano, eu vou ter várias fibras sintéticas, cada uma com a sua cadeia molecular e características. Fibras naturais, geralmente a gente tem aí tecidos que trazem boa respirabilidade, que fazem uma boa troca com o ambiente, né? E na seda e na lã, a gente tem ainda a questão do conforto térmico, da estabilidade térmica. Nas fibras artificiais, a familhinha das viscoses, a gente tem uma boa respirabilidade também, né? E nas fibras sintéticas, não.
só vai ter uma boa respirabilidade quando a gente tem uma microfibra e tecidos tecnológicos como o dry fit. Faz sentido agora. Entendi. Então é quando... Porque isso eu queria falar com você, porque eu noto que muitas peças esportivas minhas são as que são de poliéster, elas dão uma esquentada. Aliás, eu até evito. As de poliamida, eu reparo que elas são confortáveis, mas isso é porque então elas são microfibras, elas têm um tratamento mais... A poliamida em si é o top das fibras sintéticas, tá? A gente tem 2 tipos de poliamida, e geralmente a 6,6 é o top, e é onde a gente vê todo o desenvolvimento tecnológico dos tecidos ali, né, em cima dessa fibra. Difícil fazer em cima do poliéster, geralmente em cima da poliamida, que a gente vai ter a proteção UV, a gente vai ter como é que foi na pandemia agora? Como é que chamava? Antiviral. Antiviral, perfeito, obrigado. O antiodor, vai ter toda essa você consegue colocar cápsula de hidratante, você consegue fazer um monte de coisa em cima da poliamida. Então a poliamida é cara, bem mais cara que o poliéster também. Se você for comparar o preço, você vai ver. Entendi. Então é por isso que às vezes as marcas usam o poliéster para baratear e não a poliamida. A poliamida era mais cara. O poliéster, quando ele é microfibra, quando ele é dry fit, aí até fica um pouquinho mais caro.